Como acessar os tempos perceptíveis e imperceptíveis e aplicá-los no dia a dia. Obrigado por estarem aqui, muito obrigado. Como sempre digo, não entenderam nada do que disse. Mas quero dizer algo muito importante: sempre pensam que somos nós que estamos a serviço da ciência. Mas nós somos a ciência, ela está a nosso serviço. Não necessitamos precisa entender equações para poder aplicá-la. Justamente, a ciência neste momento é capaz de dar uma solução no nosso cotidiano. Nós vivemos uma vida muito desequilibrada, os problemas são quase permanentes, e nós temos uma solução muito simples à nossa disposição, que tem a ver com algo fenomenal, o desdobramento do tempo. E como é possível que exista essa possibilidade e não saibamos como aplicá-la? No universo, tudo é desdobrado. Na mecânica do infinitamente pequeno, nós nos surpreendemos com todas as propriedades que descobrimos. As partículas estão desdobradas. Por que estão desdobradas? Devemos fazer essa pergunta. Uma que serve à outra. Uma que realiza algo, enquanto a outra descansa, em dois tempos diferentes. Por exemplo, uma delas realiza experiências enquanto a outra espera o fim da experiência. Mas tudo isso acontece em um tempo que para ela não existe. Ou seja, ela tem o resultado imediato. Então, por que esse desdobramento tão simples não existiria também para nós? Por que uma lei tão poderosa não estaria à nossa disposição? Ainda mais considerando que todas as tradições antigas já falavam disso. Veja, é uma lei científica perfeitamente demonstrada, com os famosos buracos negros, de que você talvez já tenha ouvido falar. Se alguém desaparece dentro de um buraco negro, ele é imediatamente desintegrado. Mas se eu sou um observador do lado de fora e vejo essa pessoa entrar dentro desse buraco negro, para mim isso pode levar milhares de anos. Como pode ser milhares de anos de um lado, é um quarto de segundo do outro lado. Ou seja, de um lado o desaparecimento é instantâneo, e do outro lado se passam milhares de anos. Isso mostra a diferença de percepção do tempo. Isso era conhecido antigamente. As civilizações antigas falam disso. Maomé, por exemplo, dizia certas coisas científicas: 1000 anos aos teus olhos é como um dia. O que é essa diferenciação de tempo? Essa diferenciação de tempo existe quando na verdade tem outro princípio científico estabelecido. Toda a nossa tecnologia é baseada nesse princípio, chamado princípio da incerteza de Heisenberg. O que é esse princípio tão simples? Em um tempo nulo, uma partícula dispõe de uma energia infinita. Mas por que um tempo nulo? Por que uma energia infinita? É algo que não compreendemos bem. Para que serve ter uma energia infinita se não temos tempo de utilizá-la? É um paradoxo. Mas justamente, esse tempo que não temos tempo para usar, se mudarmos a percepção do tempo, ele deixa de ser nulo. E nesse caso, podemos realizar coisas porque dispomos dessa energia. Assim, podemos ver que talvez seja possível utilizar isso também em nosso cotidiano, mudar nossa percepção do tempo para poder agir de outra forma. Por volta de 1920, para ser mais preciso, em 1922, provavelmente 1922 ou 1923, por um cientista chamado Langevin. Isso era chamado o paradoxo dos gêmeos de Langevin. Você pega dois gêmeos idênticos, um deles parte numa nave que viaja com uma velocidade próxima da velocidade da luz, enquanto o outro fica na Terra. O que acontece? O que vai viajar passa um ano fora e, quando retorna, seu irmão não envelheceu da mesma forma que ele. Segundo a velocidade que se calcula, mais ou menos aquele que havia saído de viagem, pode corresponder a 10 anos do outro, se a velocidade for próxima à velocidade da luz. O que é essa lei? Na época de Langevin, as pessoas disseram: isso é completamente impossível. O que é essa lei? Dois gêmeos envelhecem de maneira igual. Mas foi preciso esperar 50 anos para que fosse comprovado. Quando fizeram um experimento com relógios atômicos, que eram precisos por milionésimo de segundo. Fizeram a experiência com aviões. Um relógio ficou na Terra e outro foi colocado a bordo de um avião, dando uma volta ao redor da Terra. Dando a volta em um sentido e depois no sentido contrário. Houve uma diferença de tempo por causa da aceleração e da desaceleração.
Sabemos que vamos mais rápido num sentido do que no outro quando viajamos ao redor da Terra. Então se constatou que, de fato, o tempo não passa da mesma forma no avião e na Terra. Perceberam que havia um efeito 250 milionésimos de segundos num sentido, e 50 milionésimos de segundos em outro sentido. Claro que eram alguns milésimos de diferença, mas, ainda assim, é uma lei. Ou seja, podemos mudar de tempo, e sabemos que isso está ligado a uma energia antigravitacional. Durante muito tempo se desconfiou dessa energia, mas recentemente deram o prêmio Nobel a dois cientistas que mostraram que essa energia existe e que permite uma aceleração e expansão do universo. Se trata dos cientistas Saul Perlmutter, Adam Ries. Isso é chamado de energia escura. Acabam, então, de aceitar essa energia que representa 66% da energia do universo. Einstein havia tido a intuição dessa energia, e falou de uma constante cosmológica existente, dizendo que havia uma energia correspondente a esse 66 com mais 6%. Mas na época o obrigaram a declarar: foi o maior erro da minha vida, porque não queriam aceitar essa ideia de energia antigravitacional, que mudava muita coisa. Então disse: esse é o maior erro da minha vida. E mais de 50 anos depois, o prêmio Nobel foi concedido justamente a quem provou a existência dessa constante. É assim que a ciência avança. Como aplicar isso no dia a dia? Agora, o problema é que o ciclo do desdobramento dos tempos que corresponde à precessão dos equinócios de um período de 25.920 anos, e estamos vivendo o fim desse ciclo. Temos que aproveitar isso. Portanto, é preciso aproveitar o desdobramento do tempo, mas não sabemos como fazer. Veja novamente o exemplo dos gêmeos que não vão na mesma velocidade. Aquele que viaja quase à velocidade da luz não envelhece como seu irmão. Dois gêmeos. Por que, então, nós não poderíamos ser também dois gêmeos? Por que não seria um duplo que existe em outro tempo? Seria interessante isso, não? Porque a lei física está aí, é possível. Você pode dizer, mas eu não viajo à velocidade da luz? Sim. Claro que sim. Só que o seu corpo tem uma propriedade física chamada dualidade corpuscular ondulatória. O que é um corpúsculo? Não é apenas uma partícula pequenininha, que é também um grande espaço com ondas de informações. A informação não pode ser dissociada da partícula corpuscular e da onda, portanto a informação é essencial para o corpúsculo, não se pode desassociar. E nós seríamos diferentes? Claro que não. Somos como as partículas. O corpúsculo é onda e partícula ao mesmo tempo. Assim como as partículas, nós também damos informações e recebemos informações. Existe aí uma outra lei física que nos atrapalha, que vocês conhecem, a equação de Einstein, igual a mc sobrescrito 2. Isso significa que toda energia é massa e toda massa é energia. Então digo que sou capaz de informar alguém, e de entender que a minha informação é uma energia. Se eu perco uma energia, eu perco também uma massa, sabendo que seu pensar me faz emagrecer. Como pode ser isso? Se o pensamento é energia. Veja uma coisa, se eu penso em um tempo que eu não tenho tempo de conhecer, um tempo nulo. Eu envio uma energia em um tempo nulo. E nesse tempo, posso ter uma experiência, então, em outro tempo, recebo uma resposta às minhas perguntas. A energia perdida, eu recupero, e a recupero instantaneamente. Ou seja, não vejo nada. Assim, no meu tempo, não há perda nem ganho de energia. O problema é que nem sempre eu tenho igualdade, meu corpo pode sofrer consequências de desequilíbrios. Porque tudo isso não é constante nem estável. Por exemplo, a iluminação elétrica se apaga e se acende 50 vezes por segundo, mas vocês veem a luz o tempo todo. Agora imaginem que nesta sala haja pessoas que só veem a escuridão o tempo todo, nunca vê a luz. Elas estão aqui, veem a mesma coisa que vocês, mas não no mesmo tempo, mas no mesmo tempo, mas não é no mesmo tempo, mas é no mesmo tempo. Elas veem a escuridão que nós não vemos, e nós vemos a luz que elas não veem. Pode-se dizer que há duas realidades misturadas, sem que nenhuma se veem. Além disso, existe uma outra lei física muito importante.
Se eu pego apenas os átomos dos corpúsculos existentes, separados por bacilos, suprimo bacilos de toda a humanidade, 7 bilhões de pessoas. E como todos os corpúsculos um ao lado do outro, suprimo os bacilos. 7 bilhões de indivíduos que emitem luz, e retiro o resto da humanidade, bilhões de indivíduos, e lanço esses átomos no universo. Que chance eles têm de se reencontrar? É quase uma brincadeira o que digo, mas isso mostra que a nossa física ainda não é totalmente compreendida. Não sabemos realmente como tudo funciona. Não vemos o infinitamente pequeno. O que vemos é que o observador modifica o estado potencial de uma partícula. Uma partícula tem vários futuros possíveis, realiza experiências e várias possibilidades. Mas, por que ao observar uma partícula, você decide qual futuro ela vai viver? Você é participante dessa experiência. Da mesma forma, nós somos feitos de partículas. Não seria nós uma mesma espécie de partículas que poderíamos observar? Que teríamos vários estados potenciais. Seria interessante isso, não? Quer dizer que estaríamos programados por um observador. E se esse observador fossemos nós mesmos, poderíamos escolher nossos potenciais, com a condição de saber como funciona o desdobramento. Isso pode ser realmente muito interessante. Esses são os tempos nulos que eu chamei de aberturas temporais. Quando é que podemos dispor disso? O tempo todo, e no final do ciclo do tempo, diferente de durante o ciclo, está sempre, sempre, sempre à nossa disposição. Mas isso não era o caso durante o ciclo de desdobramento. Os movimentos planetários organizavam essas aberturas e fechamentos. Então, não tínhamos a capacidade de ter informações o tempo todo. Agora, pelo contrário, temos até demais, sem saber como utilizá-las. Vejam, por exemplo, 20 anos de progresso tecnológico. Por quê? É a intuição. O que é a intuição? É a informação fabricada em outro tempo. Assim, temos a síntese que nos permite essa diferenciação de tempo, que permite nós realizarmos muitíssimas, muitíssimas experiências em um tempo que, para nós, não existe, e você recebe a síntese disso. É algo formidável. Hoje sabemos, pela imagiologia médica, que o nosso cérebro recebe informações antes de termos consciência delas. Deve obedecer ao seu cérebro. Como isso é possível? Quem dá a informação ao cérebro? Se fomos nós, tudo bem. E se não fomos nós? A quem está obedecendo? Houve uma experiência realizada, no final dos anos 40 e início dos anos 50, feita pelos americanos, que provou isso. Naquela época na Europa não se comia tanto, só os americanos e os alemães comiam mais. Então ocorreu que, nas salas de cinema havia vendedoras que passavam vendendo produtos. Então, foram utilizadas imagens subliminares, porque na verdade nós só vemos 24 imagens por segundo, a 25ª imagem é subliminar porque não a percebemos, não percebemos conscientemente. Assim, nas salas de cinema se utilizaram essas imagens subliminares dizendo, por exemplo, pipoca é ótima, e as pessoas compravam pipoca. Mas nas salas em que não havia essa imagem subliminar, ninguém comprava, isso era totalmente desconhecido. Isso provou que essas imagens nós as conhecemos sem saber que as conhecemos. A publicidade, como a da Coca-Cola, utilizou isso, descobrindo como usar imagens subliminares. Pois bem, o tempo em si é subliminar. Você acredita perceber o tempo continuamente, não. Mas sempre há um tempo imperceptível entre dois tempos perceptíveis. Se você muda sua percepção do tempo nesse tempo imperceptível, como no paradoxo dos gêmeos de Langevin, você tem tempo para fazer algo em um tempo que não existe. Assim, pode partir e voltar, utilizando um tempo que, no nosso tempo, não existe. Isso modifica nossa memória, nossos instintos, nossos desejos, nossas perguntas, porque já obteve respostas das suas perguntas em tempos imperceptíveis. Portanto, é preciso usar isso no cotidiano. Mas de que adianta a ciência provar isso? O que importa é aplicá-lo no dia a dia. Como por exemplo da televisão, você compra uma TV, mas não sabe fabricá-la. Como isso funciona? Vai ler as instruções de uso. É totalmente igual. Vocês estão aqui para ver.
Como isso funciona? Peguem uma criança pequena, de 2 a 3 anos, antes mesmo de ela aprender a ler. Como ela faz? Vocês dizem para ela, faça isso e pronto, ela consegue, e já está vendo seu programa favorito. Mas como ela faz para funcionar isso? Ela usa a intuição. Nada mais. Como funciona a TV para ela não interessa para nada, o que lhe interessa é ver seu programa favorito. Agora, deem para essa criança um tablet com jogos de vídeo. Ela não sabe ler, não sabe escrever, e mesmo assim consegue usar o tablet. Seu pai com todos os diplomas não consegue. Como é possível, se ela não sabe como aquilo funciona? Porque ela não pensa demais, ela usa a intuição. Como se explica isso? A intuição é justamente isso, usar algo que não conseguimos explicar. E essa é a grande diferença entre uma criança e um adulto. Hoje é tempo de aprender a utilizar essa ciência que as crianças já conseguem utilizar naturalmente. Basta querer fazer, e saber como funciona. Primeiro, façam funcionar. Experimentem. E quando vocês perceberem que funciona, se isso interessar a vocês, então podem procurar entender por que funciona. Mas primeiro de tudo façam funcionar. O nosso corpo é dual como todo corpúsculo, tem o aspecto corpuscular e o aspecto ondulatório da matéria. Foi justamente por isso que Einstein recebeu o prêmio Nobel. Ele mostrou, com o efeito fotoelétrico, que tudo é dual. Nós somos da mesma maneira. Sabemos perfeitamente que o nosso corpo físico não se move muito rápido. Mesmo que tentemos, ele tem suas limitações. Não suficientemente matéria para ele mudar de tempo. Mas sabemos algo. Temos um corpo energético, e esse corpo energético sai do nosso corpo físico. Isso já foi comprovado cientificamente, embora tenha levado muito tempo. A ciência comprova a desincorporação. Então, o que é essa desincorporação? É quando nós saímos do nosso corpo a velocidades incríveis, e mudamos de tempo, enquanto o corpo físico continua ali imóvel. E uma outra energia vem e entra em nosso corpo e não sabemos bem o que é. E há uma palavra científica por trás, atonia postural completa. Nosso corpo está totalmente imóvel. Pode parecer estranho, mas isso acontece todas as noites, isso se chama sono paradoxal. Vai passear em outro lugar. No sono paradoxal, vocês vão reorganizar tudo que bagunçaram durante o dia. E sequer não sabemos disso. É preciso aprender a controlar isso. Qualquer pessoa pode fazer. Mas se não sabemos como funciona, ficamos em desequilíbrio. Se sabemos, nos equilibramos. É tão simples que muitos não acreditam. As crianças, sim, conseguem, justamente porque não pensam demais, apenas deixam funcionar. Simples assim. Então, experimentem. Depois procurem saber como funciona. Durante o dia, não existe sono paradoxal, mas há outros tempos perceptíveis e imperceptíveis que podemos usar a nosso favor. É nesse momento que devemos usar os instintos, pressentimentos e as intuições, com todo o conhecimento de causa. Hoje já sabemos que o nosso cérebro recebe informações 0,5 segundos antes de agirmos. Isso significa que podemos nos antecipar e guiar nosso corpo. Isso é uma lei física conhecida há muito tempo. Os precursores dessas experiências são, por exemplo, Benjamin Libet, que mostrou justamente que temos a possibilidade de conhecer as coisas antes de saber que a conhecemos. Antes de saber que conhecemos algo, devemos aproveitar isso. E se soubermos como isso funciona, mudamos completamente nossa vida, nos reequilibramos muito rapidamente. Todo desequilíbrio é causado pela ignorância. Portanto, informem-se sobre como isso funciona e façam funcionar, como as crianças na frente da televisão. Não desmontem a TV antes de fazê-la funcionar, porque todo adulto quer saber como funciona. Ele olha a TV para ver se as leis são respeitadas. Eu conheço todas as leis, quero ver como funciona. Vou verificar, desmontar minha TV para ver o que acontece, e não funciona. Daí você pergunta o que ocorre? Ao tentar entender como funcionava, e não sabia como montar a TV. A criança paranormal vai à casa do amigo e vê que a TV é normal e funciona.
Por que seu pai não tentou desmontá-la? Eu tentei entender como funciona, mas não desmontei a televisão. Você pode dizer o que quiser à criança, o pai não tentou desmontá-la. Então, para utilizar as aberturas temporais, tente primeiro entender como funciona. E faça funcionar, e depois você saberá como fazê-la funcionar. E se isso te interessa, então você pode se informar cientificamente para ver exatamente o que há por trás disso. Primeiro, faça funcionar tudo isso. Agradeço por terem vindo e desejo a todos o melhor equilíbrio. Boa noite e muito obrigado.